Então, meninas, agora eu quero conversar um pouquinho com você, quero explicar para você um pouquinho como que funciona a estrutura do nosso devocional. No vídeo anterior, que foi o vídeo que eu me apresentei para você, eu falei um pouquinho sobre a intencionalidade, que a palavra-chave é a intencionalidade. Tudo que eu faço com um porquê. Vocês vão ver nos devocionais, quando vocês começarem a olhar os roteiros, que na maioria dos dias tem muitas brincadeiras. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a multiplicação dos pães e peixes, eu coloco um dia pra gente visitar a padaria, pra criança saber onde que a gente compra o pão. Tem um outro dia que a atividade é fazer uma receita de pão em família, né? O dia da culinária. Então, é tudo muito lúdico. Aparentemente, está desconectado do devocional, porque nós temos uma ideia de que o devocional é aquele momento em que você se senta e você reflete sobre a sua vida. Para nós adultos funciona assim. Como é que é o meu devocional? Eu, Liliane, né? Eu gosto de ouvir música na hora do meu devocional. Então, geralmente, eu começo meu devocional com louvor. E daquele louvor eu leio um texto, faço uma oração, aí volto pro louvor de novo. Aí, geralmente, tem algumas lágrimas nesse processo. Às vezes, eu escrevo. Eu tenho um caderno de devocional, nem todos os dias eu escrevo nele, mas às vezes eu escrevo ali aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, as reflexões que eu fiz, alguma coisa que Deus tratou comigo que eu vou precisar melhorar. Às vezes eu escrevo ali, hoje o Senhor me chamou a atenção sobre a necessidade, por exemplo, de falar menos. Né? Foi algo que Deus trabalhou muito comigo nos últimos meses. A necessidade de fazer silêncio, você não precisa falar tudo. Nem tudo que você identifica que precisa melhorar, você precisa ir lá chamar a atenção da pessoa. Mesmo das crianças, às vezes você precisa orar por aquilo. E aí eu comecei a registrar no meu caderno essas coisas que Deus estava tratando comigo. Esse é o devocional para nós adultos. Para o devocional para as crianças, ele funciona de uma outra maneira. Especialmente para crianças pequenas, que é o nosso foco aqui. O foco dessa nossa plataforma é tratar de devocionais para crianças de 0 a 6 anos, no caso os bebês, né, de 0 a 2 anos, e depois as crianças ali de 2 anos e meio até 6 anos. Então, esse é o nosso objetivo aqui, principal. Pode ser que depois a gente acrescente devocional para outras idades, mas por enquanto a gente vai tratar de devocional para crianças de até 6 anos de idade. Então, essas crianças muito pequenas, elas ainda não têm capacidade cognitiva, ou seja, desenvolvimento cerebral suficiente para fazer uma reflexão nesses moldes que nós fazemos, certo? A criança já é capaz de se arrepender, de perceber que fez algo errado, lá pros 4, 5 anos, algumas até menos, né? A gente costuma dizer, né? Fez bobagem, fez uma coisa errada, vamos ter que corrigir, apresentar o que é certo. Mas essa reflexão, esse momento introspectivo que nós conhecemos e praticamos no nosso devocional, não se aplica ao devocional infantil. Qual que é o objetivo do devocional infantil? Apresentar os fatos, tá? As histórias bíblicas, de fato, os acontecimentos que são apresentados ali e começar a trabalhar os princípios por trás de cada acontecimento. Que nós sabemos que o objetivo da Bíblia, né, quando Deus escreveu ali, né, Deus escreveu no sentido de que os homens escreveram inspirados por Deus, né? Quando Deus selecionou o que faria parte da Bíblia, quando Deus foi dando direção para aqueles homens que escreveram, foi com uma intencionalidade. Não é apenas um livro de história. Não era só pra gente saber que um dia um garotinho derrubou um gigante. Não era só pra gente saber que um dia um profeta foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado numa ilha distante para poder pregar para aquele povo. Então, tem uma intencionalidade por detrás, tem um princípio para ser trabalhado, tem algo para ser aprendido, né, no contexto de cada história bíblica. Então, quando nós fazemos o devocional com as crianças, nós trabalhamos com esses dois objetivos. Primeiro, apresentar os fatos para que a criança conheça os personagens e as histórias e trabalhar o princípio por trás da história. Então, geralmente, quando se trata de crianças pequenas, nós fazemos uma seleção de acontecimentos que tratam do mesmo princípio. E aí a gente trabalha vários, por isso que os devocionais duram algumas semanas. Nunca é um devocional de uma semana só. E a gente nunca trabalha uma história bíblica em um único dia.
Primeiro que se você contar um fato novo, um único dia, a criança não vai se lembrar mais daquela história. E o princípio também não vai ser apreendido, não vai ser fixado, não vai ser compreendido. Então a gente precisa que de fato a criança aprenda as duas coisas, que ela conheça as personagens e as histórias e que ela comece a compreender os princípios e os valores que nos são apresentados através da palavra de Deus. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a obediência, recentemente eu fiz um devocional com as crianças que o tema do devocional era obedecer é sempre melhor. E aí eu trabalhei 4 semanas e o tema da primeira semana, Noé, comecei com Noé. Não, comecei com Abraão. Abraão, um patriarca obediente. E ali nós falamos como Abraão foi obediente nas instruções que o Senhor deu para ele. Depois fomos para a segunda semana. Noé, um construtor obediente. Noé construiu a arca. E aí vamos apresentando toda a obediência na vida de Noé. Depois, Moisés, um libertador obediente. Os acontecimentos principais ali da vida de Moisés. E por fim, na última semana, Josué, um conquistador obediente. Então eu peguei 4 histórias diferentes para trabalhar o mesmo princípio. Eu queria trabalhar a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. E a criança obedece a Deus através da vida dos pais. Porque os pais são aquelas pessoas que Deus usa para trazer instrução pra vida, e orientação para a vida da criança. Então a criança começa a aprender que ela, ao obedecer seus pais, está obedecendo a Deus. Só que isso, eu trabalhei o quê? 4 histórias diferentes para trabalhar o mesmo princípio. Então é assim que os devocionais aqui são organizados. A gente escolhe um princípio, uma verdade bíblica que a gente quer trabalhar. Tem o devocional dos milagres de Jesus. Qual é o objetivo? Que a criança entenda que Jesus tem poder para resolver qualquer problema, para curar qualquer enfermidade, para dominar os fenômenos da natureza. Nada passa desapercebido dele. Jesus tem poder até sobre a morte. Tudo, ele governa tudo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar vários milagres que mostram para a criança esse poder, essa manifestação do poder de Jesus. Curar os cegos, multiplicar os pães, acalmar a tempestade, ressuscitar os mortos, andar sobre as águas. Então a gente apresenta histórias diferentes com o mesmo objetivo, mostrar para a criança que Jesus tem todo o poder. Então nessa perspectiva, você vai encontrar os devocionais estruturados aqui. Cada módulo é um devocional. E aí quando você clica ali no módulo, o que a plataforma chama aqui de aulas, né? Vai ter ali, cada aula é uma semana. Então vai ter o vídeo de introdução, de apresentação daquela semana e os arquivos. Arquivo de áudio, os arquivos em PDF, as sugestões de música para você estar vendo lá no YouTube. Tem pouca coisa para você imprimir, para fazer escrito com a criança, porque como eu falei, o meu foco aqui, por serem crianças muito pequenas, é a gente trabalhar muito as questões sensoriais. Então as atividades são muito lúdicas. Atividade de sair, de pular, de se sujar. Por exemplo, quando a gente trabalha o devocional que Jesus curou os cegos, tem muitas atividades. Brincar com os olhos vendados. Experimentar alimentos com os olhos vendados para identificar o que é, para ver como que era a vida daquelas pessoas que não conseguiam enxergar e como Jesus teve poder para abrir os olhos daquelas pessoas. Então, a gente vai trazer sempre nessa perspectiva. Algumas vezes vocês vão encontrar algumas coisas para imprimir, recortar, fazer alguma dobradura, alguma colagem, mas vai ser raro. A maioria das atividades vai ser atividades de fato lúdicas, atividades sensoriais, usando tudo que a gente tem em casa. Outra coisa que eu queria, fazer um pedido para você é o seguinte: as atividades estão propostas. Se você fizer algo na sua casa dentro da mesma proposta da semana, tiver uma ideia de uma atividade diferente, fique à vontade para sugerir ali nos comentários. Embaixo de cada aula você pode comentar. Então ali você pode colocar, olha, no segundo dia eu não tinha material para fazer desse jeito, então eu usei tal e tal material. Eu adaptei e fiz a venda dos olhos de outra maneira. Enfim, você pode sugerir ali outras atividades dentro da mesma proposta, atividades que alcancem o mesmo objetivo proposto para aquela semana, porque já vai inspirar outras mães e as sugestões podem depois, inclusive, serem anexadas aos arquivos para que todas as mães tenham acesso. Então, o objetivo aqui
é que nós possamos crescer nessa trajetória de discipular nossos filhos. Eu sei que muitas vezes a gente se sente perdida, principalmente quando nossos filhos são pequenos. Eu passei por isso quando a Maria nasceu. Mas eu tinha a questão de já ter uma vasta experiência no Ministério Infantil, porque antes da minha filha nascer eu já tinha trabalhado muitos anos no Ministério Infantil. Eu era professora atuante em sala de aula quando a Maria nasceu, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, quando eu me apresentei, já tinha, né, uma bagagem de conhecimento pedagógico, né? De dedicação à infância, de envolvimento com essas atividades lúdicas. Então, acabou sendo um pouco mais fácil para mim fazer essa adaptação e começar a criar o meu próprio devocional. Eu sei que para mães que atuam em outras áreas, que não têm essa instrução, né, nessa área da educação como eu tenho, talvez fique ainda mais difícil para fazer essa adaptação. Então, esse espaço aqui é para isso, para a gente se ajudar, para a gente crescer. E mais uma vez eu vou te dizer, compartilhe esse link com as suas amigas, para que elas possam se inscrever aqui também. É gratuito, intencionalmente, vai permanecer sempre gratuito, porque aqui nós vamos formar uma comunidade de mães que agem de forma intencional e discipulam seus filhos. Então, convidem as amigas e vamos crescer juntas. Se você conhecer alguém que trabalha com o Ministério Infantil, que tem essa mesma proposta de devocional, manda um recadinho para mim. Lília, eu conheço alguém que pode te ajudar, que pode contribuir, que pode trazer novas propostas, e a gente vai juntas crescer na graça do conhecimento do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, desfrute de tudo que tem aqui com sabedoria e graça, e acima de tudo, orem pelos seus filhos. Tudo isso aqui é inútil, é em vão, se não orarmos ao Senhor, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ter o maior conhecimento do mundo. Eu posso elaborar a estratégia aparentemente perfeita. Posso me gastar com isso, gastar meu recurso, gastar o meu tempo, mas se o Espírito Santo não atuar na vida dos meus filhos, isso tudo vai ser em vão. Vai ser um conhecimento inútil. Então eu quero pedir a você que você entre nessa batalha, mas entre em oração. Ore por você mesma e ore pelos seus filhos. Senhor, alcança o coração dos meus filhos. Quando eu chegar com essa atividade, com essa brincadeira, com essa proposta de devocional que o Espírito Santo já tenha ido na frente, o Senhor sabe qual é o valor que eu quero trabalhar, qual é o princípio que eu quero trabalhar a obediência. Vai na minha frente, Senhor, já preparando o coração deles, para que seja uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Acima de tudo, o Espírito Santo precisa estar atuando de forma intensa na vida dos nossos filhos e da nossa casa. Então eu conto com você, conto com suas orações e creia que vocês também já fazem parte das minhas orações para que o Espírito Santo possa operar maravilhas em nossas famílias, em nome de Jesus.